Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz em Monólogo, onde eu falo o que está dentro de mim, a voz que foi guardada também por muitos e por você. E aqui é um papo leve, descontraído e que eu busco algo que chegue no seu coração. Então, eu fiquei pensando o que eu falaria para vocês hoje, né? E me veio algo muito forte sobre desistir. O quanto a gente muitas vezes quer desistir e recomeçar. Gente, desistir é muito ruim, porque o recomeço, existe uma frase, né, que é assim: "Ah, eu posso recomeçar. Já caí tantas vezes, eu posso cair e levantar novamente". Mas isso não é legal. Não é legal porque cada vez que a gente recomeça e a gente quer recomeçar do zero, significa que a gente está jogando tudo que a gente fez no lixo. E a nossa história e a nossa bagagem, ela é muito importante. Então, não que a gente não possa recomeçar, a gente recomeça todos os dias, né? Todo um dia é um recomeço, toda manhã é um recomeço. E então a vida são recomeços sim, mas a gente não recomeça do zero. Então é o como a gente faz isso. Esse recomeço do zero que muitas vezes as pessoas querem fazer é o que está errado. É o que é falta de gratidão. É o que é falta de reconhecimento de tudo que já foi vivido, tudo que já foi vencido, todas as conquistas. Então, você imagina, você de 0 a 12 anos na fase infantil, né, na fase da infância. Você fez tantas coisas, você viveu num determinado lugar. Eu, por exemplo, né, vivi em várias cidades, eu mudei muito. Então, eu morei em Belo Horizonte, depois eu mudei para Três Marias, depois eu mudei para Araxá, né, voltei para Belo Horizonte, morei em Divinópolis, e hoje onde é a minha cidade, né, que eu moro. E aí depois mudei para Belo Horizonte de novo. Então, mudei várias vezes, várias vezes. E aí, cada vez que eu mudei, cada lugar que eu passei, cada escola que eu fui, cada professor, cada coleguinha, tudo isso foi compondo essa minha história. Então, e cada vez recomeçando. Então, é muito fácil a gente querer desistir, querer jogar no lixo. Ah, não quero mais, eu tô cansada. E eu já recomecei várias vezes, né, gente? Na minha vida, no meu trabalho, várias vezes eu mudei o caminho. Só que tudo que a gente faz vai ficando registrado. Onde? Na nossa alma, né? No nosso ser, em quem a gente é. Então, quando a gente precisa fazer, recomeçar, a gente precisa reconectar primeiro com esse ser, com essa alma, com quem a gente é. E aí, quando a gente faz isso, a gente precisa entender assim, o que eu tenho que eu posso doar. O que eu posso fazer que eu posso contribuir? Porque se a gente vive em sociedade, tudo que eu vou fazer tem a ver com doação. Todo trabalho, todo serviço, ele tem a ver com doação, com entrega. Então, uma pessoa que trabalha só ele sozinho, atrás de um computador, tudo que ele faz é para alguém. Então, o quanto eu estou fazendo pensando no outro? Porque se eu estou fazendo pensando só no dinheiro, não faz sentido nada do que eu faça. Porque eu não estou colocando tudo isso que eu acabei de dizer. Então vamos pensar. Eu sempre vou trazer histórias, né? Minhas histórias, histórias de clientes, histórias que eu vi ou vivi, para vocês poderem entender melhor, sair da teoria, né? Vir mais para a prática, para as vivências. Então, eu sou pedagoga de formação, né? E eu estudei, fiz pedagogia, fiz magistério, porque na época eu queria muito fazer psicologia. Mas eu que pagava a minha faculdade.
E a psicologia era de manhã, então eu não podia trabalhar à tarde. Não tinha um trabalho que iria cobrir, né, o valor da faculdade de psicologia. Então eu fui para pedagogia, que era à noite, eu trabalhava de dia e estudava à noite. E aí, nesse período, eu também trabalhava com meu pai, que tinha uma pequena empresa. Então eu trabalhava nesses dois lugares e ainda fazia faculdade. E aí a minha faculdade era eu trabalhava para pagar a faculdade, né? Como eu disse, era tipo uma troca no meu trabalho pela faculdade. Então nem dinheiro eu tinha. E aí, com meu pai era uma ajuda, né? Porque ele tinha tido uma falência. Então, ele estava recomeçando a empresa dele, olha. E aí, eu sempre dividida nesse mundo, né? De dar aula e também do empreendedorismo. Então, eu fui para a sala de aula, eu dei aula, mas eu não gostava do movimento da sala de aula. Eu sempre gostei mais do movimento de coordenação, né, do que era mais de gestão. Sempre gostei mais disso. Então, assim que eu saí da faculdade, eu tive que recomeçar. E aí eu comprei uma escola, né? Entrei de sociedade numa escola de cursos profissionalizantes e tal. E naquela escola, vocês acham que eu ganhei dinheiro? Nunca ganhei dinheiro, só paguei. Porque eu fui pagando, né, parcelas para entrar na sociedade. E eu nunca ganhei dinheiro naquela escola, nada. Mas a experiência que eu ganhei de estar ali, ela foi tão grande que valeu muito mais do que dinheiro. Então, o que que isso tem a ver com tudo que eu estou dizendo? Essas experiências estão impressas no meu ser. E através delas, eu consigo hoje fazer tantas coisas. Essa didática que eu tenho aqui, ó, vem de lá, do que eu estudei. Hoje eu não atuo como uma pedagoga, mas a pedagoga está em mim. Então eu tenho uma facilidade de elaborar um projeto, eu tenho uma facilidade de ter uma metodologia. Fácil isso para mim, porque vem de lá. Então a gente não joga fora. E ao mesmo tempo, na visão empreendedora, né, nesse mundo das empresas, também eu tenho muita facilidade. Então, a questão de logística, para mim, é uma coisa muito fácil. Por quê? Porque eu vivenciei isso tudo lá. Trabalhar em duas empresas não era muito fácil. E em um determinado momento, meu pai ainda quis arrendar mais uma. E eu também estava ali à frente. Então, gente, é muita história para contar. E aí, fazendo disso tudo, você começa a colocar a sua história, a sua vivência em doação. Tudo que eu conquistei, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu dou com o meu trabalho. Por isso que eu falo que o trabalho ele é uma bênção, ele é uma dádiva, porque ele é o lugar que a gente pode expressar o que a gente tem e o que a gente sabe. E aí hoje, no mundo que a gente está vivendo, onde as pessoas, elas não querem, né? Elas preferem, né? Nós estamos num movimento que as pessoas, por motivo A ou B, estão preferindo ficar em casa, recebendo auxílios, sem desenvolver uma carreira, sem aprender algo. E aí chega lá na frente, a consequência disso é muito séria, é muito grave, porque o que eu vou ter para dar? O que eu aprendi? Como que eu vou expressar quem eu sou no mundo? E aí, não é só a questão de ficar em casa, é porque às vezes a gente fala assim, não, mas então, Priscila, não pode ficar em casa? Não, gente, tem muita gente que fica em casa, cuida da casa, cuida dos filhos, que é um trabalho, é colocando também a sua expressão. É isso que eu estou dizendo, é querer mostrar para o mundo quem é você, porque se nós estamos no mundo, nós precisamos mostrar para o mundo quem nós somos. E aí, o último ponto é sem máscara. E às vezes, hoje eu penso de um jeito. E aí eu me comporto de um jeito, eu ajo de um jeito, eu visto de um jeito, eu arrumo meu cabelo de um jeito. Vocês vão ver que à medida que dos vídeos, cada dia meu cabelo tá de um jeito. Talvez a forma que eu estou me vestindo esteja de várias formas. Por quê? Porque depende de como eu estou, como você está aí dentro.
E à medida que você vai ficando bem, você vai podendo se mostrar. Isso, você só fica bem quando você concorda, né, com aquilo tudo ali, vê o tanto que você tem para doar para o outro. E o que nós temos para doar, às vezes, são aquelas histórias terríveis que nós passamos. E aí, mas que tudo que é difícil de contar, gente, que é difícil de viver, é bom de contar. Porque aquilo cria no outro uma, uma simpatia que fala, nossa, eu tenho que aprender com essa pessoa. Mas aí a gente precisa entender que nós não somos vítima. E que com aquilo nós aprendemos algo e eu posso te ensinar algo por causa daquilo. Então todos nós podemos ensinar algo. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na religião, por onde quer que a gente passe. A gente pode ser pessoas que doam o que tem. E doam com amor, com vontade. Então, à medida que você vai se transformando por dentro, isso vai refletindo por fora. Já viu quando as pessoas falam, nossa, você tá mais bonita, nossa, você tá radiante. Por quê? Porque por dentro você tá bem. Às vezes a pessoa tá linda por fora, muito bonita, arrumada, mas por dentro ela tá destruída e a gente percebe. A gente percebe. Então, é isso que eu quero dizer para você nesses poucos minutos. Seja aquela pessoa que consegue enxergar tudo que está registrado em você. Doe isso em forma de amor, em forma de conhecimento e deixe o mundo ver quem você é, sem nada te maquiando, tá? Mostrando a sua cara, sem máscara, porque só assim é possível a gente ser quem é, mostrando o nosso melhor e podendo transbordar em amor, em doação. Espero que tudo isso que eu disse possa chegar em você, tocar seu coração e fazer algo no dia a dia, na sua prática. Um beijo.